muitas as emoções, mas havia algo que me preocupava. Por que Jesus tinha feito aquela manifestação sobre as mulheres? Depois de muito refletir, só pude chegar a uma conclusão. O Nazareno tinha consciência da deprimente condição social da mulher e havia se proposto reabilitá-la. Nos estudos que eu havia realizado como preparação para a Operação Cavalo de Troia, tinha tido a oportunidade de comprovar que, em quase todo o Oriente Médio, e Israel não era exceção, o papel da mulher na vida pública e social era nulo. Mas os textos e documentos que eu havia consultado estavam muito distantes da realidade. Pelo pouco que eu havia observado, o desprezo dos homens por suas companheiras era algo que clamava os céus. Quando a mulher judia, por exemplo, saía de casa, não importava para quê, tinha que trazer o rosto coberto por uma touca, que se compunha de 2 véus para a cabeça, um diadema sobre a testa, com fitas pendentes até a ponta do queixo, e uma rede de cordões e nós. Desse modo, não se podiam conhecer sequer os traços de seu rosto. Entre os hebreus, contava-se que um sacerdote importante de Jerusalém não chegou a conhecer sua própria esposa ao aplicar-lhe o procedimento prescrito para uma mulher suspeita de adultério. Poucos dias depois, eu teria a magnífica oportunidade de assistir a uma triste e fanática tradição que os judeus denominavam de as águas amargas. Pude então compreender um pouco melhor a revolucionária postura de Jesus para com as hebreias. A mulher que saía de casa sem lavar a cabeça coberta ofendia a tal ponto os bons costumes que seu marido teria o direito de repudiá-la, sem ser obrigado a pagar-lhe a soma estipulada para o caso de divórcio. Pude reparar que, nesse aspecto, havia mulheres tão rígidas que não se descobriam nem dentro de casa. Esse foi o caso de uma certa Químite, que, segundo se conta, viu 7 filhos chegarem a ser sumos sacerdotes e considerava isso uma recompensa divina por sua austeridade. Que caía sobre mim isto e aquilo, dizia a púdica, se as vigas de minha casa alguma vez viram minha cabeleira. Somente no dia do casamento, se a mulher fosse virgem e não viúva, apareceria no cortejo com a cabeça descoberta. Nem é preciso dizer que as israelitas, especialmente as da cidade, deviam passar despercebidas em público. Um dos escribas, Yoré ben Yoroná, ali pelos anos 150 a.C., chegou a dizer: não fales muito com uma mulher. Isto vale para a tua própria mulher, mas muito mais para a mulher do próximo. As regras de boa educação vedavam aos homens encontrar-se a sós com uma mulher judia. Olhar para uma casada ou saudá-la era desonra para um aluno dos escribas falar com uma mulher na rua. A rigidez chegava a extremos tais que a judia que se entretivesse com todo mundo na rua ou que ficasse na porta de sua casa poderia ser repudiada sem receber a paga estipulada no contrato matrimonial. A situação da mulher na casa não era diferente dessa conduta pública. As filhas, por exemplo, deviam ceder sempre os primeiros lugares, até mesmo as passagens pelas portas, aos rapazes. Sua formação limitava-se estritamente aos trabalhos domésticos, como tecer e cozinhar. Cuidavam dos irmãos menores e, com respeito ao pai, tinham o dever de alimentá-lo, dar-lhe de beber, vesti-lo, cobri-lo e passear com ele quando era ancião, e levar-lhe o rosto, as mãos e os pés. Seus direitos hereditários não eram os mesmos dos varões.
Os filhos e descendentes precediam as filhas. O pátrio poder era extraordinariamente amplo com relação às filhas menores antes do casamento. Elas se achavam-se sobre o poder do pai. A sociedade judia da época distinguia três categorias: a menor, com idade de até 12 anos e um dia; a jovem, entre os 12 anos e os 12 anos e meio; e a maior, depois dos 12 anos e meio. Até os 12 anos e meio, o chefe da família tinha todo o poder, a não ser que a jovem, ainda que menor, já estivesse prometida ou divorciada. Segundo esse código social, as filhas não tinham direito a possuir absolutamente nada, nem o fruto do seu trabalho, nem o que pudesse, por exemplo, encontrar na rua. Tudo era do pai. Até a idade de 12 anos e meio, a filha não podia recusar um casamento imposto pelo pai. Chegou a acontecer de algumas serem forçadas a se casar com homens deformados. O escrito rabínico Ketubot falava mesmo de alguns pais aparvalhados que chegavam a se esquecer de que haviam prometido suas filhas. O pai podia vender sua filha como escrava, desde que ela tivesse atingido os 12 anos. Os contratos de casamento costumavam ser celebrados em uma idade muito precoce. Em um ano, geralmente, celebrava-se o casamento propriamente dito, passando ela então do poder do pai para o poder do marido. Depois do contrato de compra e venda, porque no fundo as cerimônias de noivado e casamento eram isso, a mulher passava a viver na casa do marido, o que geralmente significava uma nova carga. Além de ter de enfrentar uma nova família estranha a ela e que quase sempre manifestava aberta hostilidade para com a recém-chegada, para dizer a verdade, a diferença entre a esposa e uma escrava concubina era que a primeira dispunha de um contrato matrimonial, a última não. Em troca de tão poucos direitos, a esposa se via carregada de deveres. Tinha de moer, cozinhar, lavar, costurar, amamentar os filhos, fazer a cama do marido e, para compensar o seu sustento, fiar e tecer. Somavam-se a essas obrigações a de lavar a cara, mão e os pés do marido, ele preparar a bebida. O poder do marido e do pai chegava ao extremo de, em caso de risco de vida, a salvação deles ser colocada em primeiro lugar. Ao ser permitida a poligamia, a esposa tinha de suportar a presença e as constantes afrontas das concubinas. Quanto ao divórcio, o direito estava única e exclusivamente do lado do marido, o que logicamente dava lugar aos constantes abusos. Até mesmo do ponto de vista religioso, a mulher israelita não estava equiparada ao homem. Via-se subitamente a todas as prescrições do Torá e ao rigor das leis civis e penais, incluída a pena de morte, não tendo acesso a nenhum tipo de ensino religioso. E mais, uma sentença de Eliezer dizia que quem ensina a Torá à sua filha, ensina-lhe a libertinagem. Esse eminente doutor, que viveu por volta do ano 90 depois de Cristo, dizia ainda: é preferível queimar a Torá a transmiti-la às mulheres. Na casa, a mulher não era contatada no número de pessoas convidadas, e isso eu acabara de comprovar no banquete oferecido por Simão. E tampouco tinha o direito de prestar depoimento em juízo. Simplesmente era considerada mentirosa por natureza. Era muito significativo que o nascimento de um varão fosse motivo de alegria e o de uma menina causasse indiferença, se não tristeza. Os escribas rabínicos Kiddushim e até Nihá afirmavam: destitoso daquele cujos filhos são meninas. Só conhecendo esse deplorável quadro social
em que vivia a mulher judia e que se pode entender, em sua justa medida, a coragem de Jesus ao se rodear de mulheres, conversar com elas, instruí-las e tratá-las como aos homens. Fiquei muito surpreso ao verificar que o Rabi da Galileia não só havia escolhido 12 varões, mas também havia procurado cercar-se de um grupo de mulheres, cheguei até a contar até 10, que seguiam o mestre para onde ele fosse. Esse fato, com outros que pouco a pouco fui descobrindo, não foi incluído claramente nos evangelhos canônicos que conhecemos. Tal como Eliseu havia anunciado na última conexão auditiva, aquela manhã de domingo, 2 de abril, amanheceu nublada. Uma chuva fina refrescou sensivelmente o ar, emprestando um brilho especial às campinas e perfumando Betânia com um cheiro agradável de terra molhada. Assim que me foi possível, dirigi-me à casa de Simão. O mestre madrugador havia chamado seus homens e mulheres e se reunira com eles ali no jardim. Ali, o gigante, com um semblante mais sério do que na véspera, deu a eles instruções concretas com relação à próxima celebração de Páscoa. Insistiu especialmente em que não realizassem manifestação alguma enquanto permanecessem dentro das muralhas da cidade santa e, sobretudo, que não saíssem do seu lado. Uma vez mais, os discípulos associaram aquelas medidas de precaução com a ordem de captura ditada pelo Sinédrio. Jesus, como creio que já tenha mencionado, sabia que alguns dos seus homens estavam permanentemente armados, mas não fez alusão ao fato. Quando Jesus começou a repassar o que havia sido seu ministério desde sua ordenação em Cafarnaum até aquele momento, observei que Judas Iscariotes, fazendo ouvidos moucos, dedicava sua atenção apenas ao inventário da bolsa comum. Pouco depois ele abandonou o grupo e entrou na casa. Nessa mesma manhã, ainda de madrugada, Davi Zebedeu, irmão de João e Tiago, um dos colaboradores mais ativos de Jesus e ao qual me referirei mais adiante, entregara-lhe os fundos conseguidos com a venda do acampamento que tinham instalado semanas antes na cidade de Pela, na margem oriental de Jordão, a umas 40 milhas do Mar Morto. A bolsa comum deveria conter uma importância suficientemente grande para que Judas a deixasse, naquela mesma manhã, em poder do velho anfitrião. Ao que parecia, a iminente entrada de Jesus em Jerusalém não aconselhava que o administrador do grupo levasse consigo tanto dinheiro. Era na época da Páscoa que os israelitas estavam obrigados a satisfazer o que chamavam de segundo dízimo. Em outras palavras, uma vez separada a importância da oferenda que se fazia no templo e o primeiro dízimo, cada hebreu tinha obrigação de consumir e gastar dentro de Jerusalém, o citado segundo dízimo, de acordo com suas possibilidades econômicas. Se o judeu vivia longe da cidade santa, podia converter o segundo dízimo em dinheiro e levá-lo a Jerusalém, onde deveria gastá-lo em alimentos e bebidas, precisamente durante a festa da Páscoa. Judas conhecia perfeitamente essa obrigação e, presumivelmente, ao fazer o balanço dos gastos gerais, separara já o dinheiro que devia ser consumido em Jerusalém, dentro do conceito de segundo dízimo. Todavia, o fato de que o deixara nas mãos de Simão dava a entender que Jesus e seus homens demorariam ainda alguns dias para ir a Jerusalém, celebrar a tradicional ceia pascual. Embora só se trate de uma suposição muito pessoal, já que nunca cuidei de averiguar o assunto, é possível que Cristo já houvesse trocado impressões com Judas, como responsável pelo dinheiro, tendo até fixado o dia para esse rito.
Ao visitar Jerusalém nos dias que se seguiram, pude observar a grande importância que a presença daqueles milhares de peregrinos, chegados de todas as províncias e do estrangeiro, tinha para os residentes fixos da Cidade Santa e, sobretudo, o benefício econômico que representava para a cidade o fato de que cada hebreu devia gastar durante a Páscoa uma parte de suas rendas anuais. Um dinheiro que era sempre considerável, se pensarmos que o segundo dízimo era extraído dos ganhos totais das vendas do gado, dos pomares e dos vinhedos de 4 anos, além dos trabalhos artesanais. O Nazareno terminou sua prática adiantando que ainda lhes deixaria muitas recomendações e lições antes de voltar ao Pai, mas os discípulos não chegaram a compreender a que ele se referia. Ao final, ninguém se atreveu a fazer uma só pergunta. Concluída a conferência, Cristo chamou Lázaro de lado, que tinha ido comigo à casa de Simão, e recomendou-lhe que fizesse os preparativos necessários para deixar Betânia. Jesus, o ressuscitado, e todos nós sabíamos que, depois do milagre, o sinédrio havia discutido e chegado à conclusão de que também Lázaro deveria ser eliminado. De que serviria prender e justiçar o Galileu se ficasse vivo, seu amigo, testemunha privilegiada do milagroso sucesso? Esse pensamento, não carente de lógica, havia levado os sacerdotes a planejar uma ação paralela que culminaria com a detenção de Lázaro. Meu amigo obedeceu e poucos dias depois fugia para a povoação da Filadélfia, na região mais oriental da fértil Pérea. Quando os policiais do Sinédrio chegaram para capturar Lázaro, só Marta, Maria e seus serviçais permaneciam na casa. No resto da manhã, até 1h30 da tarde, quando o gigante deu a ordem de partida para Jerusalém, o rabi preferiu retirar-se para a parte mais frondosa do jardim de Simão. Nessa mesma noite de regresso a Betânia, criei coragem e lhe perguntei por que havia escolhido aquela forma de entrada na Cidade Santa. O mestre, perfeito conhecedor das Escrituras, respondeu concisamente: assim convinha, para que se cumprisse as profecias. De fato, no Gênesis, quanto em Zacarias, diz-se que o Messias, libertador de Jerusalém, viria do Monte das Oliveiras montado em um jumentinho. Zacarias diz concretamente: alegrai-vos grandemente, ó filhos de Sião. Gritai, ó filhos de Jerusalém. Vede, vosso rei está vindo para vós. É justo e traz a salvação. Vem como o mais íntimo, montado em um asno, em um burrico, a cria de um asno. Por volta da 6ª hora, meio-dia, após um almoço frugal, Jesus, que havia recobrado o excelente bom humor da véspera, pediu a Pedro e a João que se adiantassem até o povoado de Befage. Quando chegardes à encruzilhada do caminho, disse-lhes, encontrareis presa a cria de um asno. Soltai o burrico e trazei-o. Mas, Senhor, argumentou Pedro com razão, e que devemos dizer ao dono? Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, dizei simplesmente, o mestre tem necessidade dele. Pedro, já muito habituado a essas situações desconcertantes, encolheu os ombros e partiu para Befage. João, um rapazinho silencioso, quase taciturno, seguramente o mais jovem dos 12, magro como um junco e de olhos negros como o carvão, permaneceu parado ainda por alguns instantes, contemplando seu ídolo. Em seu olhar adivinhava-se a surpresa e um certo temor que estaria tramando o mestre. Ao perceber que Pedro já caminhava para a porta, deu um pulo e saiu correndo atrás do companheiro. Nessa altura, Davi Zebedeu, um dos mais eficientes seguidores de Cristo,
sem nada a dizer ao mestre nem aos 12, havia tido a genial intuição de se pôr a caminho de Jerusalém em companhia de outros crentes, para avisar os peregrinos da iminente chegada de Jesus de Nazaré. Essa iniciativa, como ficou patenteado depois, iria contribuir decisivamente para que Jesus entrasse triunfalmente em Jerusalém, em meio a uma grande massa, além das centenas de hebreus que, como acontecia todos os dias, haviam corrido a Betânia. Milhares de habitantes de Jerusalém e de recém-chegados para a Páscoa tiveram a notícia exata da presença daquele galileu, fazedor de maravilhas, que tinha audácia suficiente para enfrentar cara a cara os sumos sacerdotes. Não foi preciso esperar muito tempo. Por volta de 1h30 da tarde, Pedro e João reuniram-se ao resto da comitiva, que já os esperava fora do limite da aldeia de Lázaro. Como o mestre havia prognosticado, quando o voluntarioso Pedro chegou a Befage, lá estavam os animais, um asno e sua cria. A verdade é que, conhecendo o povoado e sua gente, toda ela fervorosa seguidora de Jesus, encontrar na rua os referidos jumentos e convencer seu dono a emprestar um deles ao rabi não deveria ser considerado um milagre. Essa, ao menos, foi minha impressão. Se em alguma coisa Betânia e Befage se distinguiam do resto das povoações de Israel, era precisamente nisso, no profundo afeto por Cristo e na ferrenha fé que tinham nele. Lázaro me disse que estava convencido de que aquele milagre do Nazareno, possivelmente um dos mais extraordinários de quantos realizou em sua vida pública, havia tido por cenário Betânia, não para que o povo de ambas as aldeias acreditassem, mas precisamente porque já acreditavam. A teoria não desarrojada, cidades e povos muito mais importantes, como os de Cafarnaum, Nazaré e Jerusalém, e outras haviam repelido a Jesus. A verdade é que, segundo contou Pedro, quando ele se dispunha a soltar o jumento, o proprietário se apresentou e, é claro, quis saber o que pretendiam. Quando soube que o animal era para o mestre, sem mais perguntas disse: Se vosso mestre é Jesus da Galileia, levai o burrico. Ao ver o pequeno asno de pelo pardo, com apenas 1 metro de altura e possivelmente da raça chamada silvestre, muito comum na África e no Oriente, quase todos se fizeram a mesma pergunta: para que o mestre necessitava daquela dócil cria de asno? O rabi sempre havia trilhado seus caminhos com a única ajuda de suas fortes pernas, que hoje seriam invejadas por muitos corretores de maratona. Pouco depois de vê-lo desfilar pela multidão que se aglomerava no caminho e nas ruas de Jerusalém, no lombo do jumentinho, comecei a pensar sobre quais poderiam ser as verdadeiras razões que haviam impelido Jesus a buscar a companhia daquele pequenino animal. O mestre, sem mais delongas, deu ordem de partida para Jerusalém. Os gêmeos, num gesto que Jesus agradeceu com um sorriso, colocaram seus mantos sobre o burrico e o seguraram enquanto o gigante montava. O nazareno pegou a corda que fazia, às vezes, de rédea e golpeou suavemente o asno, com os joelhos, convidando-o a andar. A considerável estatura do rabi obrigava a flexionar as longas pernas para trás, para não arrastar os pés no caminho. Com todo o meu respeito pelo senhor, sua figura, a cavalgar daquela maneira um jumento era todo um espetáculo, metade ridículo, metade cômico. Pouco a pouco, fui me convencendo de que aquele era precisamente um dos efeitos que o mestre buscava. A tradição, tanto a oriental quanto a romana, mandava que os reis e os heróis entrassem nas cidades
sempre no lombro de briosos corcéis ou enfeitadas carruagens. Algumas das profecias judaicas falavam até mesmo de um rei, um Messias, que entraria em Jerusalém como um aguerrido libertador, afastando de Israel o jugo da dominação estrangeira. Mas que tipo de sentimento podia provocar no povo um homem de tal estatura no lombo de um burrico? Indubitavelmente, uma das razões para entrar assim na Cidade Santa tinha de ser buscada na intencional ideia de ridicularizar o poder puramente temporal, e Jesus iria conseguir isso. No início, tanto os homens de seu grupo como as 10 ou 12 mulheres que, escolhidas por Jesus, haviam se incorporado à comitiva, ficaram desconcertados. Mas o mestre era assim, imprevisível, e eles o amavam acima de tudo. Por isso assimilaram o fato com resignação. O próprio Jesus, com suas constantes galhofas, contribuiu e não pouco para afastar os temores de seus fiéis seguidores. Eu mesmo me surpreendi a observar como o Nazareno ria de sua própria sombra. Aquele ambiente festivo foi se intensificando à medida que nos afastávamos de Betânia. Uma multidão que eu não saberia calcular ia se agrupando de ambos os lados do caminho, saudando, aclamando e reconhecendo Cristo como o profeta da Galiléia. Os 12 que cercavam o rabi de perto estavam perplexos. O receio inicial pela segurança de seu chefe e do resto do grupo foi se dissipando enquanto avançávamos. Centenas, se não milhares, de peregrinos de toda a Judéia, da Pérea e até da Galiléia pareciam ter repentinamente enlouquecido. Muitos homens despojavam-se de seus roupões e os estendiam sobre o caminho, sorrindo e mostrando-se encantados diante do passo do jumentinho. Como um só indivíduo, mulheres, meninos, anciões e adultos gritavam e repetiam sem cessar: Bendito que vem em nome do divino! Bendito seja o reino que vem do céu! Tal como eu supunha, a multidão não gritava os conhecidos Hosana, pela simples razão de que essa exclamação era sinal ou pedido de auxílio, segundo a etimologia original da palavra judia. Creio que é aquele mesmo calafrio que me percorreu as costas e me fez tremer deve ter sido sentido também pelos apóstolos, quando espontaneamente muitos daqueles hebreus cortaram ramos de oliveiras para saudar o Mestre, lançaram à sua passagem as flores violeta, dos cinâmomos e queimaram os ramos dessa árvore, de forma que um fragrante aroma espalhou-se pelo ar. Na verdade, nenhum dos seguidores de Cristo poderia prever uma acolhida como aquela. Onde estavam as ameaças e a ordem de captura do sinédrio? Algumas mulheres levantavam perigosamente seus filhos para pô-los nos braços do Nazareno, que os acariciava um a um. O coração de Jesus, sem dúvida, devia estar alegre. Para minha surpresa, porém, quando tudo fazia supor que a comitiva seguiria pelo caminho habitual que eu mesmo havia tomado para chegar a Betânia, Jesus e os 12 viraram para a direita, iniciando a ascensão da ladeira oriental do Monte das Oliveiras. Não havia reparado naquele atalho íngreme e pedregoso e que, de fato, cortava caminho. Poucos metros adiante, Jesus saltava agilmente do voluntarioso jumentinho e prosseguia a pé a subida até o cume da Montanha das Azeitonas. A chuva havia passado fazia algum tempo, mas no céu ainda se viam nuvens escuras e ameaçadoras. Enquanto o grupo se afunilava, caminhando praticamente em fila de um entre as plantações de oliveiras, o coração saltou-me no peito.
Embora nosso módulo se achasse na parte mais elevada do Monte das Oliveiras, sobre os penhascos, de onde não havíamos visto caminho algum, sempre havia a possibilidade de que os participantes daquela agitada manifestação de júbilo penetrassem na faixa de segurança do berço. Instintivamente, afastei-me do caminho e avisei Eliseu da aproximação da comitiva. Ao alcançarmos o cume, o mestre parou. Respirei aliviado ao notar que o ponto de contato do módulo ficava muito mais à direita, a cerca de uns 300 pés do ponto em que havíamos parado. Daquela posição privilegiada, Jerusalém surgia aos nossos olhos em todo o seu esplendor. As torres da Fortaleza Antônia, o palácio de Herodes e, sobretudo, a cúpula e as muralhas do templo se haviam tingido de amarelo com o cair da tarde, destacando-se sobre um mosaico de casas e ruelas branco-acinzentadas. Um silêncio repentino reinou sobre a comitiva, quebrando tão somente pelo rumor de vários grupos de israelitas que vinham correndo das portas das fontes e das telhas, ao sul das muralhas, avisados das chegadas do Mestre. O semblante de Cristo alterou-se subitamente. Daquele aberto e contagiante bom humor de antes, havia passado a extrema seriedade. Os discípulos perceberam a mudança, mas simplesmente não conseguiam entender as razões do rabi. Se tudo estava indo tão bem. O silêncio se fez definitivamente total, quase angustioso, quando todos nós, ali reunidos, vimos que Jesus de Nazaré, caminhando até a cabeceira da rampa ocidental da colina, pôs-se a chorar. As lágrimas corriam-lhe mansamente pelas faces e pela barba. Senti um estremecimento em minha garganta. Formou-se um áspero nó. Com os braços abandonados ao longo da túnica, incapaz de conter a emoção, Cristo exclamou com a voz intercortada: Ó Jerusalém, se apenas houvesse sabido, tu também, ao menos neste teu dia, das coisas concernentes à tua paz e que pudesse ter tão livremente, mas agora essas glórias estão a ponto de se esconderem de teus olhos. Tu está a ponto de repelir o Filho da paz e voltar as costas ao Evangelho da salvação. Logo virão os dias em que teus inimigos farão uma trincheira ao teu redor e te assediarão por todos os lados e te destruirão completamente, até o ponto de não ficar pedra sobre pedra. E tudo isso acontecerá porque não conheceis o tempo de tua divina visita. Estás a ponto de repelir o presente de Deus, e todos os homens te repelirão. Obviamente, nenhum dos que ouviram aquelas expressões podia sequer intuir o trágico fim que o rabi acabava de profetizar. 36 anos mais tarde, do ano 66 ao ano 70, o general romano Tito Flávio Vespasiano cairia sobre Israel com 3 legiões escolhidas e numerosas tropas auxiliares do norte. Seu filho Tito completaria a destruição do templo e de boa parte de Jerusalém em meio a um banho de sangue. Mais de 80.000 homens, integrantes da 5ª, 10ª, 12ª e 15ª legiões, reforçadas pela cavalaria, chegariam pouco antes da lua cheia da primavera, de 70 diante das muralhas da Cidade Santa. Em agosto desse mesmo ano, depois de encarniçados combates, os romanos plantariam suas insígnias no recinto sagrado dos judeus. Em setembro, precisamente como Jesus havia advertido, não restaria pedra sobre pedra daquele que havia sido a cidade umbigo do mundo. Segundo os cálculos de Tácito, naquela época haviam-se reunidos em Jerusalém para celebrar a tradicional Páscoa cerca de 600.000 judeus. Pois bem,
O historiador Flávio Joséfo afirma que durante o sítio, o número de prisioneiros, sem contar os crucificados e os que conseguiram escapar, chegou a 97 mil, e acrescenta que no transcurso de 3 meses, só por uma das portas da cidade, passaram 115 mil cadáveres de israelitas. Os sobreviventes, por sua vez, seriam vendidos como escravos e dispersados. As lágrimas e as lamentações do Nazareno eram mais do que justificadas. João Zebedeu, um dos discípulos mais amados por Jesus, sem dúvida por sua inocência e generosidade, aproximou-se do mestre e, comovido, estendeu-lhe um amplo sorriso, daqueles comumente usados para enxugar o suor do rosto e que se costumava trazer enrolados com um nó em qualquer dos braços. Sem pronunciar uma só palavra a mais, Cristo enxugou as lágrimas e voltou a montar o jumento para iniciar a descida em direção a Jerusalém. Aquele mundaréu de gente que havíamos visto do alto do monte já subia a encosta, e seus brados e vivas cresciam de tom. Jesus, fortemente escoltado por seus homens, correspondia àquelas manifestações de afeto, avançando com dificuldade cada vez maior. O povo que saía em torrentes pelas muralhas de Jerusalém não se contentava com aclamá-lo em ambas as margens do caminho. Muitos deles, especialmente os meninos e adolescentes, amontoavam-se em torno do burrico, obrigando os discípulos a abrir passagem entre empurrões e gritos. Era o delírio. Aquilo havia agitado de tal forma os hebreus da cidade e dos acampamentos, levantando-os ao redor, que dali a pouco, quando a comitiva se esforçava para cruzar o arco da porta da fonte, na vértice sul da cidade santa, um grupo de fariseus e levitas, alertado pelo tumulto, apareceu precipitadamente no meio da multidão, com a ideia, tudo indicava, de prender o impostor. Os policiais do templo, armados com espadas e escudos, permaneciam na expectativa das ordens dos sacerdotes. Mas o entusiasmo e o clamor daqueles milhares de judeus era tal que eles foram forçados a agir com calma. Prudentemente, deixaram Jesus e seus seguidores passar. O rabi, com notável argúcia, havia evitado entrar pela zona nordeste de Jerusalém. O ingresso na Cidade Santa, a partir do cume do Monte das Oliveiras, ultrapassando o leito seco do Cedron e penetrando pela chamada Porta Probática, teria sido muito mais rápido. Essa manobra, no entanto, continha um risco latente. Passar muito perto da Fortaleza Antônia, sede e quartel-general das forças romanas de ocupação. Por outro lado, ao planejar sua entrada triunfal pela zona mais meridional, Jesus via-se obrigado a cruzar alguma de suas ruas mais populosas da parte velha e baixa da capital. Ainda que eu nunca tenha chegado a lhe perguntar, tive a certeza, ao contemplar aquela imponente manifestação do povo judeu a Jesus, de que o Mestre teve dupla intenção ao dirigir seus passos através daquele setor de Jerusalém, propiciar uma recepção mais prolongada e calorosa, e ao mesmo tempo proteger a si mesmo e aos seus homens contra a ordem de captura baixada pelo Sinédrio. Aquela explosão foi tão espontânea e clamorosa que, como já mencionei, os sacerdotes não se atreveram a consumar a prisão. Ao entrar nas ruas de Jerusalém, a multidão tornou-se tão expressiva que muitos dos jovens e mulheres, ao alcançarem o roseiral, único jardim permitido na cidade, arrancaram dezenas de flores para jogá-las durante a passagem de Cristo. Aquele gesto enfureceu ainda mais os fariseus e escribas, que haviam saído ao encontro do impostor, e algum deles, os mais audaciosos, abriram caminho a cotoveladas e empurrões,
bloqueando a marcha do Nazareno. Alçando a voz por cima do tumulto, os sacerdotes gritaram para Jesus: Mestre, devereis repreender teus discípulos e exortá-los a que se comportem com mais decoro. Mas o rabi, sem perder a calma, replicou: É conveniente que esses meninos acolham o filho da paz, a quem os sacerdotes principais repeliram. Seria inútil fazê-los calar. Se assim o fizesseis, no lugar deles, as pedras do caminho poderiam falar. Os fariseus, desanimados e enraivecidos, deram meia volta e, com a mesma violência, desapareceram em direção à cabeça da manifestação. Sem dúvida, o caminho do templo, onde, segundo pude verificar pouco depois, o sinédrio celebrava um de seus costumeiros conselhos. Esses sacerdotes contaram a seus colegas o que estava acontecendo nas ruas do bairro velho da cidade. José de Arimateia, membro do Sinédrio e bom amigo de Jesus, relataria na manhã seguinte a André e aos outros apóstolos que os fariseus, com as fisionomias transtornadas, tinham irrompido na sala das pedras talhadas, exclamando: Vede tudo o que fazemos, é inútil. Temos sido confundidos por esse Galileu. O povo ficou louco por ele. Se não dermos um basta a esses ignorantes, todo mundo o seguirá. A triunfal comitiva prosseguiu suas marchas pelas ruelas estreitas e íngremes da cidade. As pessoas assomavam às janelas ou aos terraços saudando o mestre, e muitos que o viam pela primeira vez perguntavam: Quem é esse homem? A própria multidão e os discípulos se encarregavam de responder a uma só voz e aos gritos: Este é o profeta da Galileia, Jesus de Nazaré. Por volta das 3:30 ou 4 da tarde, chegamos ao extenso muro oeste do hipódromo. Jesus desmontou definitivamente e pediu aos gêmeos Alfeu que voltassem a Befage e devolvessem o burrico ao seu dono. Atraídos pela incessante gritaria dos judeus, alguns dos membros do sinédrio assomaram por entre os altos arcos do aqueduto, que unia a vértice sudoeste do templo à zona alta da cidade, e contemplaram, atônitos, a multidão que solicitava aos gritos que Jesus falasse e fosse proclamado rei. No espírito de toda aquela gente, incluindo os mais íntimos do Nazareno, flutuava a crença de que esse era o libertador esperado. Por um momento, deixei-me levar pela fantasia e imaginei o que poderia ocorrer se o rabi tivesse atendido aos incessantes pedidos da multidão. Mas não eram essas, nem remotamente, as intenções do Galileu. Muito pelo contrário, contrariando as sugestões de seus próprios discípulos que lhe pediam que falasse à multidão, Jesus de Nazaré, em silêncio e em seu peculiar passo rápido, deixou todos ali plantados e entrou na grande esplanada do templo, pela chamada Porta Dupla. 10 dos apóstolos e as mulheres recordaram as ordens de Cristo para que não se dirigissem publicamente aos hebreus, e com má vontade e mal-humorados seguiram o mestre até o interior do recinto. Eu permaneci por alguns instantes ao pé do imponente muro sul do templo, observando que parte dos que tinham estado aclamando se dispersava, enquanto outras centenas de pessoas se decidiam afinal por acompanhar o Messias. Ao penetrar na grande esplanada que circundava o santuário, e apesar de ter visto aquele formidável retângulo de cima, fiquei impressionado com a magnificência da obra. Herodes havia se consagrado de corpo e alma à construção daquele templo. Enormes blocos de pedra, meticulosamente esquadrados e encravados, constituíam as fileiras inferiores dos silhares.
O imenso pátio dos gentios, que rodeava totalmente o santuário, propriamente dito, havia sido cercado com uma soberba colunata. Uma balaustrada isolava o templo de setor destinado aos judeus. Sobre duas, suas 13 portas de acesso ao interior, nas quais montavam guardas levitas sobre o comando de 7 guardiões permanentes, pude ler diferenciada advertência em grego, aos quais, naturalmente, respeitei em todos os momentos. Elas diziam textualmente: nenhum estrangeiro pode penetrar dentro da cerca e da muralha em torno do santuário. Todo aquele que for surpreendido violando esta ordem será punido com a pena de morte, que daí se seguirá. De fato, historiadores como Joséfo e Tácito não haviam exagerado ao descrever aquela muralha. Ao entrar no gigantesco retângulo, quaisquer dos acessos levava a ele. Fiquei deslumbrado com o luxo. Todas as portas, tanto a probática como a dourada, ou os pórticos duplo, triplo e real, haviam sido recobertas com lâminas de ouro e prata. Só havia exceção ainda que não me fosse possível verificá-las, uma vez que se localizava bem no centro do templo. Era a denominada Porta de Nicanor. Segundo Joséfo e a Misna, todas as portas que ali haviam eram douradas, exceto a de Nicanor, porque nela havia acontecido um milagre, segundo outros, porque seu bronze reluzia como ouro. Aquela hora do entardecer, com a luz solar incendindo obliquamente sobre Jerusalém, as pontas agudas que sobressaíam no telhado, inteiramente banhadas a ouro, reluziam e faiscavam, proporcionando ao conjunto um halo quase mágico, fascinante. O pátio dos gentios, em especial, toda a parte próxima às colunatas do chamado pórtico régio, representava um movimento comum. Boa parte dessa área sul do grande retângulo do templo encontrava-se repleta de tendilhas, mesas e gaiolas com pombos. Considerando que a esplanada media em sua parte mais estreita 735 pés, é fácil ter uma ideia da quantidade de pontos de venda que em 3 ou 4 fileiras haviam sido montados na esplanada. Não cheguei a somá-los, mas duvido que as bancas dos mercadores do templo fossem menos de 300 ou 400. Em sua maioria eram intermediários, que comerciavam com animais destinados aos sacrifícios da Páscoa. Ali se vendiam cordeiros, pombas e até bois. Em muitas das bancas, que não passavam de simples tabuleiros de madeira montados sobre as próprias gaiolas, ou, quando muito, providos de pernas ou suportes dobráveis, eram ofertados e cantados em público muito dos produtos necessários ao rito do sacrifício pascual: azeite, vinho, sal, ervas amargas, nozes, amêndoas tostadas e até marmelada. E no meio daquele mercado, ao ar livre, pude distinguir tudo uma longa fileira de mesas dos chamados cambistas, gregos e fenícios em sua maioria, que se dedicavam à troca de moedas. A circunstância de que milhares de peregrinos eram judeus residentes no estrangeiro havia tornado quase obrigatória a presença de tais banqueiros. Vi ali moedas gregas e, naturalmente, todas as divisões de moedas judaicas. Esses cambistas ofereciam, além disso, um importante serviço aos hebreus, já que lhes proporcionavam in situ o câmbio necessário para satisfazer o obrigatório tributo ou contribuição ao tesouro do templo. A presença deles ali, portanto, era tão antiga quanto tolerada, e se aponto essas particularidades preliminares é porque no dia seguinte, 3 de abril, segunda-feira, eu iria ser testemunho ocular de um fato histórico, a mal denominada expulsão dos mercadores do templo por Jesus.
Pelo que pude ver, ela não foi descrita corretamente pelos evangelistas. Enquanto o mestre e seus discípulos passavam por entre os pontos de venda, contemplando os preparativos para a Páscoa, aproveitei para trocar algumas das minhas pepitas de ouro por moedas romanas e hebraicas, em partes iguais. No total, e depois de não poucos regateios com um daqueles malditos especuladores fenícios, obtive 12 auréus e 40 denários de prata, assim como várias centenas de asses, ou moeda fracionária, por quase metade dos meus haveres. Ao contemplar o Rabi rodeado por seus amigos, dialogando pacificamente com aquelas centenas de mercadores, assaltou-me uma dúvida inquietante. Como Jesus podia mostrar-se tão tranquilo e espontâneo com aqueles cambistas e intermediários, se o Evangelho afirma que em uma de suas múltiplas visitas ao templo, ele os expulsou a chicotadas e fez saltar pelos ares as bancas? A explicação lógica e simples eu a teria no dia seguinte. Pouco a pouco, a multidão que eu havia seguido até a grande esplanada que circundava o santuário foi se esquecendo do Mestre, que, em companhia de seus discípulos, penetrou no templo pelo pórtico coríntio e desapareceu em seu interior. A mim só cabia esperar no átrio dos gentios. Essas circunstâncias me impediram de presenciar o conhecido episódio da viúva que buscava um daqueles mealheiros onde os judeus depositavam sua contribuição para o sustento do templo. À saída do grupo, André relatou-me a lição que Jesus acabava de lhes dar e que, em essência, foi corretamente narrada pelos evangelistas. O que eu não sabia é que esses mealheiros, em número de 13, estavam estrategicamente situados em uma sala que rodeava o átrio das mulheres. Eram recipientes em forma de trombeta, estreitos na boca e largos no fundo, como prevenção contra os ladrões. O terceiro desses mealheiros estava a cargo de um tal de Petádia, responsável pelos sacrifícios das aves. Pois bem, Petádia, cujo verdadeiro nome era Mardoqueu, havia recebido essa alcunha por causa de sua extraordinária habilidade de poliglota. Sabia 70 línguas. A explicação de André iria ser altamente proveitosa para mim, pois dias depois o tal Petádia representaria papel destacado em uma das negações de Pedro. Enquanto aguardava a saída do grupo do interior do santuário, sentei-me junto aos mercadores e pude assistir a um fenômeno que, aparentemente, era comum nas operações de venda e compra. Muitos dos intermediários abusavam cruelmente dos hebreus mais humildes, chegando a lhes vender uma rola por 9 ou 10 asses, considerando que o preço normal dessas aves em Jerusalém era 1/8 de denário, ou 3 asses. Os lucros desses usuários eram desproporcionais. O mais irritante, porém, é que aquele saneado negócio era propriedade da poderosa família de Anás, ex-sumo sacerdote. Isso explicava a tolerância do comércio de animais para sacrifício naquele lugar, apesar de sagrado. Indignado com aquelas miseráveis atitudes dos intermediários, procurei fixar o máximo de minúcias de tudo quanto me rodeava. Contei até o número de colunas do pórtico régio, 162 esbeltas pilastras de estilo coríntio. As balaustradas haviam sido trabalhadas em pedra. Uma delas, de 3 côvados, separava os 2 átrios, o interior e o exterior, acessível a nós pagãos. Em algumas áreas dessas balustradas exterior haviam sido gravadas as mesmas advertências que eu tinha lido em várias das portas de acesso ao templo. Os pórticos que rodeavam essa imensa esplanada, cuidadosamente calçada com pedras de diferentes cores,
estavam cobertos com peças de artesanato de madeira de cedro, possivelmente importada dos bosques do Líbano. Quando vi reaparecerem os primeiros discípulos, alguns dos gregos que haviam chegado naqueles dias a Jerusalém e que, com certeza, tinham ouvido falar de Jesus, aproximaram-se de Felipe e lhe falaram de desejo deles de conhecerem o Mestre. Jesus continuava no interior do templo e os discípulos foi consultar o apóstolo, que mesmo depois da ressurreição do Galileu, ostentou a autoridade moral do chefe do grupo. André, irmão de Pedro, esse pescador havia chamado minha atenção desde o primeiro momento por sua serenidade. Estava quase sempre silencioso e como que preocupado e distante. Talvez essa intervenção se devesse a uma cultura rudimentar ou uma acentuada timidez. Era pouco mais magro que o irmão e tinha mais ou menos a mesma estatura, 1,60 m aproximadamente. Cabeça pequena, cabelos finos e abundantes. Diferentemente de Pedro, com sua extrema calvície, estava sempre apuradamente barbeado. Suponho que fosse pouco mais velho que Pedro. A calvície é que dava ao irmão um ar mais de idade. André ouviu em silêncio a mensagem de seu companheiro e, após uma inspeção aos grupos de gregos, regressou com Felipe ao interior do templo. Pouco depois aparecia Jesus, que com satisfação conversou com os estrangeiros. Alguns dos gregos revelavam conhecer o misterioso anúncio do Rabi sobre sua morte e o interrogaram a respeito. Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se o grão do trigo lançado na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Então é preciso morrer para viver? Perguntou um dos gentios, visivelmente desconcertado com as palavras do mestre. Quem ama sua vida, respondeu Jesus, perde-a. Quem a odeia neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. E que ocorrerá conosco se te seguirmos? Perguntaram novamente os gregos. O que de mim se aproxima, aproxima-se do fogo. Quem se afasta de mim, afasta-se da vida. Um dos ouvintes interrompeu Galileu, afirmando que aquelas palavras eram semelhantes às de um velho aforismo grego atribuído a Esopo. Quem está perto de Zeus está perto do raio. Ao contrário de Zeus, comentou Jesus, eu sim posso vos dar o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido escutou, o que nenhuma mão tocou e o que nunca entrou no coração do homem. Se algum de vós quer servir-me, concluiu, que me siga. Onde eu estiver, ali estará também meu servidor. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Mas os gregos não pareciam muito dispostos a se colocar a serviço do Rabi e acabaram afastando-se. Jesus, sem conseguir disfarçar tristeza, comentou com seus discípulos: Agora minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livrai-me desta hora. No mesmo momento, porém, Jesus pareceu arrepender-se daqueles pensamentos em voz alta e acrescentou, de forma que todos os seus seguidores pudessem ouvi-lo. Mas foi para isto que eu vim a esta hora. E erguendo o rosto para o céu, encoberto de Jerusalém, gritou: Pai, glorifica teu nome. O que aconteceu de imediato é algo que eu não saberia explicar com exatidão. Assim que o mestre pronunciou aquelas palavras desgarradas na base ou no interior dos cúmulos nimbos que cobriam a cidade, produziu-se uma espécie de relâmpago ou labareda. Não fosse a voz potente e metálica que se ouviu a seguir, eu teria atribuído o fenômeno a uma faísca elétrica, muito comum nesse tipo de nuvens tormentosas. Mas, como eu ia dizendo, quase em unissono com aquela labareda, as centenas de pessoas que permaneciam na grande esplanada puderam ouvir uma voz dizer em aramaico: Já glorifiquei e glorificarei de novo.
A multidão, os discípulos, eu mesmo, nos sentimos aterrados. Por fim, as pessoas começaram a se recompor e a maioria tratou de se acalmar, assegurando a si mesmas que aquilo só podia ter sido um trovão. No fundo de nossos corações, claro, todos sabíamos que um trovão não fala. Os hebreus voltaram a se agrupar em torno de Jesus, que lhes anunciou: Esta voz veio não por mim, mas por vós. Agora vem o julgamento deste mundo. Agora vai ser expulso o príncipe deste mundo, e eu, erguido pela terra, atrairei todos os homens até mim. Mas como eu temia, aquela turba não entendeu uma só palavra. Os próprios discípulos olhavam-se entre si como se perguntassem: de que ele está falando? Alguns dos sacerdotes que haviam saído do santuário, ao ouvirem aquela enigmática voz, disseram que eles sabiam pela lei que o Messias viveria sempre. Jesus não se calou. Voltando-se para os recém-chegados, replicou: A luz ainda estará entre vós um pouco mais. Caminhai enquanto tiverdes luz, e que a escuridão não vos pegue de surpresa. O que caminha na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto tiverdes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Somos nós, os sacerdotes, arremataram os representantes do templo, tentando ridicularizar Jesus, que temos o poder de ensinar a luz, é a verdade a estes. O rabi, apontando a multidão com a mão direita, replicou: Cegos, vedes o cisco no olho de vosso irmão, mas não vedes a trave no vosso. Quando vos houverdes conseguido tirar a viga de vosso olho, então vereis com clareza e podereis tirar o argueiro do olho deles. Dito isso, Jesus cruzou as muralhas do templo, seguido pelos que lhe eram mais chegados. A noite não tardaria a cair, e o mestre, como era de seu costume, cruzou o bairro velho de Jerusalém em direção à porta da fonte, com a intenção de descansar em Betânia. Durante a triunfal entrada do Nazareno na cidade, e a aglomeração havia sido tal que, francamente, eu quase não tivera oportunidade de observar as ruas edificadas. Agora, em compensação, era diferente. Ao deixar para trás os 195 metros do muro exterior do hipódromo, o grupo desfilou pelas estreitas ruelas, quase todas em declive. Da cidade velha, Jerusalém dividia-se, então, em dois grandes núcleos: o setor pelo qual agora circundávamos e a zona alta, localizada a noroeste. Ambas as cidades eram separadas por uma depressão ou vale, o Tiropeon. Aquela raiz designava a natureza comum a ambos os lugares. Essa palavra significava bazar, e isso foi o que pude ver naquela e em sucessivas visitas a Jerusalém, uma infinidade de bazares que vendiam de tudo. Cada um dos setores da cidade era cruzado por grandes ruas principais, adornadas por colunatas. A grande rua do mercado na zona alta e a pequena rua do mercado na cidade velha, essas duas artérias comerciais eram unidas por um enxame de ruas transversais que constituíam um labirinto. Nessa rede de vielas, a maioria sem pavimentação e exalando um odor pestilento, mistura de azeite queimado, guisados ordinários e urina lançada no meio da rua. Amontoavam-se milhares de casinholas, quase todas de um só pavimento e de paredes esburacadas. Mas o grupo, sempre com Jesus à frente, evitou aquelas incômodas e sombrias ruelas e dirigiu seus passos para uma das vias mais largas desta parte baixa de Jerusalém. Para minha surpresa, entramos pouco depois em uma rua de quase 8 metros de largura, perfeitamente calçada, que desembocava nas imediações da piscina de Siloé. As tochas e as candeias, estrategicamente colocadas sobre o muro das casas,
começavam já a iluminar a noite da Cidade Santa. Apesar das trevas, o tráfego de pedestres era incessante. Às portas dos edifícios daquela rua, de mais de 200 metros de extensão, observei numerosos artesãos empenhando-se com afinco em seus trabalhos ou em intermináveis resgateios com os possíveis compradores. Ali na zona baixa ou velha, haviam-se radicado as profissões mais nobres e consideradas de Jerusalém. Os pagãos convertidos em impuros tinham seus domínios na parte alta da cidade. O fanatismo dos hebreus nesse ponto havia chegado a tal extremo que, por exemplo, a cuspida de um habitante da cidade alta era considerada impuro, mas o catarro dos residentes da parte baixa não era. André explicou-me que, no fundo, tudo havia começado com a fixação dos pisoeiros, ou branqueadores de tecidos na cidade alta. Essa profissão figurava entre as mais desprezíveis da comunidade israelita. Junto às mais variadas tendas de Jonoá, alinhavam-se sempre na rua alfaiates, barbeiros, médicos sangradores, fabricantes de sandálias, carpinteiros, sapateiros, vendedores de lâmpadas e de utensílios de cozinha, artesãos de cobre e até fabricantes de vestidos de tarso, sem esquecer os solicitados vendedores de perfumes e ungüentos. Aquela era realmente um espetáculo único, na qual os pregões dos vendedores, os gritos infantis, os risos e o aroma das frituras acabavam por nos envolver e cativar. Foi em um daqueles postos ao ar livre que subitamente decidi comprar um lindo frasco de essência de nardo. Sem ocultar sua estranheza, André, o bom André, que me serviu de intermediário, conseguiu uma substancial redução no preço, e eu acabei pagando 250 denários pela preciosa jarra. A peça havia sido primorosamente lavrada por um antiquíssimo processo que os hebreus chamavam de decantação de líquidos, de polimento circular. O engobo e o polimento haviam reduzido a porosidade do vaso e o propiciado uma espécie pólida tão brilhante que, à primeira vista, dava a impressão de ser resultado de um processo de vidragem. Alcançamos o mestre e os demais discípulos quando passavam sobre o arco da porta da fonte, no extremo meridional de Jerusalém. Eu sabia que a cidade, em especial naqueles dias que precediam a Páscoa, era um ninho de mendigos, mas, ao transpor as muralhas, parei impressionado. Dezenas de leprosos dispunham-se a passar a noite ali, envoltos em seus mantos e farrapos, enquanto uma legião de coxos aleijados, inchados, corcundas e cegos nos embargava os passos, suplicando uma esmola. Não fosse André, que me arrastou dali sem contemplação, o mais provável é que meus 150 denários restantes tivessem ido parar nas mãos daquelas supostos infelizes. E digo supostos, porque, segundo o irmão de Pedro, em sua imensa maioria eram simuladores profissionais que aproveitavam a festa para comover os corações dos forasteiros e dar-lhes golpe. Creio que não reparei bem o desconcerto geral dos discípulos de Cristo, até que tivéssemos caminhado pouco mais de 1 quilômetro rumo a Betânia. O mestre silencioso encabeçava o grupo, adiante dos 10, com suas passadas características. Nenhum só abriu a boca durante todo o trajeto. Aqueles galileus estavam confusos, deprimidos e até mal-humorados. Logo descobri a razão. Depois da apotética e inesperada recepção que fora tributada ao mestre, os apóstolos não podiam compreender por que ele deixara escapar aquela magnífica oportunidade para se proclamar rei e instalar de uma vez por todas seu reino na Judéia,
estendendo-se depois às demais províncias. Ao ver suas fisionomias, não era difícil imaginar seus pensamentos. André, preocupado com sua responsabilidade como chefe do grupo, era talvez o que menos valorizava aquela explosão popular em torno do mestre. A verdade é que nos dias subsequentes, alguns dos íntimos, em especial Pedro, Tiago, João e Simão, o Zelote, tiveram de fazer consideráveis esforços para absorver tantas emoções. Simão Pedro foi possivelmente um dos mais afetados pela manifestação popular, não tanto pela formidável recepção, mas sobretudo pelo fato incompreensível de o mestre não ter se dirigido ao povo. Para Pedro, aquela havia sido uma magnífica oportunidade perdida. Enquanto caminhávamos para Betânia, notei-o aflito e triste. Mas era tal sua paixão por Cristo que soube assimilar o estranhoso comportamento do Nazareno, sem a mais leve reprovação ou sinal de desgosto. Os sentimentos de Tiago, o Zebedeu, eram mais parecidos com os de Simão Pedro. Seu medo inicial se fora dissipando à medida que desciam a encosta do Monte das Oliveiras. O espetáculo da multidão que aclamava o mestre o havia levado a conceber esperanças de poder e influência. Mas tudo ruíra quando Jesus desceu do jumento e desapareceu no interior do templo. Como ele podia renunciar assim, tão gratuitamente, a uma oportunidade de ouro como aquela? Por sua vez, João Zebedeu fora o único a intuir as intenções de Jesus. Recordava que o mestre lhes havia falado certa vez da profecia de Zacarias, e não sem dificuldade associou aquela entrada triunfal com o verdadeiro pensamento e vontade de Jesus. Aquilo o poupou da depressão geral causada pelo traumatizante desfecho da jornada em Jerusalém. Seu amor cego pelo Nazareno o impedia, ademais, de imaginar sequer a possibilidade de que o mestre se tivesse equivocado. Felipe, o intendente e homem prático do grupo, havia sofrido outro tipo de preocupação. Ao ver aquela onda humana, pensou por um momento que Jesus podia lhe pedir, como já houvera feito em outras oportunidades, que desse de comer ao povo. Por isso, ao vê-lo abandonar a procissão e passear tranquilamente pelo recinto do templo, sentira um profundo alívio. Quando aqueles temores desapareceram de sua mente, Felipe uniu-se, porém, aos sentimentos de Pedro, partilhando a opinião de que havia sido uma pena que Jesus não tivesse aproveitado aquela ocasião para instalar definitivamente o reino. Aquela noite, submerso em dúvidas, perguntou-se mais de uma vez que queriam dizer todas aquelas coisas. Sua fé de Galileu, porém, era sólida, e suas incertezas não durariam muito. Mateus, homem cauteloso, mas de extrema fidelidade, maravilhara-se com aquela explosão multicolorida em torno do mestre. Mas, cético por natureza, logo esqueceria as emoções da tarde de domingo. Só em um momento Mateus estivera a ponto de perder sua calma habitual. Foi no auge da manifestação popular, quando um dos fariseus zombou publicamente de Jesus, dizendo: Vede todo vós, vede quem chega, o rei dos judeus sobre um asno. Aquilo esteve a ponto de enfurecê-lo. Pouco faltou, segundo me confessou dias depois, para que tivesse saltado sobre o sacerdote. Na manhã seguinte, porém, Mateus havia superado a crise geral e já se mostrava tão alegre como sempre. E depois era um perdedor que sabia encarar a vida filosoficamente. Tomé, como Pedro, caminhava aturdido. Seu coração não conseguia encontrar a razão daquela festa, absolutamente infantil para ele. Jamais havia visto Jesus em um enredo como aquele, e isso o tinha desorientado. Por um momento, o prático e frio Tomé chegara a supor que todo aquele alvoroço
só poderia obedecer a um plano: confundir os membros do Sinédrio, que, como se sabia, pretendiam prender o mestre e não lhes faltava razão. Outro dos grandes decepcionados com o acontecimento foi Simão, o Zelote. Seu senso de patriotismo o havia feito conceber todo tipo de sonho com relação ao futuro político do seu país. Ele acariciava a ideia de libertar Israel do jugo romano e devolver ao povo sua soberania. E Jesus, de certo, deveria ocupar o arruinado trono de Davi. Ao ver aquela entrada triunfal em Jerusalém, seu coração tremera de emoção, e ele já se via no comando das forças militares do novo reino. Ao descer o Monte das Oliveiras, chegara até imaginar os sacerdotes e simpatizantes dos sinédrios, justiçados e desterrados. Fora, sem dúvida, entre os apóstolos, o que gritara com mais força, animando constantemente a multidão. Por isso, ao cair da tarde, era também o homem mais humilhado, silencioso e desiludido. E, infelizmente, não se recuperaria daquele golpe até muito depois da ressurreição do Mestre. Com os gênios Alfeu, não houve problema algum. Para eles, despreocupados e galhofeiros, fora um dia perfeito. Tinham desfrutado intensamente o espetáculo e guardavam aquela experiência como um dia em que mais próximos estiveram do céu. A superficialidade deles impedira que a tristeza germinasse em seus corações. Naquela tarde, simplesmente, tinham alcançado todas as suas aspirações. Quanto a Judas Iscariotes, nunca cheguei a saber com exatidão quais teriam sido seus verdadeiros sentimentos. Em um ou outro momento, creio que notei em seu rosto sinais evidentes de desacordo e repulsa. É possível que tudo aquilo lhe parecesse infantil e risível. Como os gregos e os romanos consideravam grotesco e desprezível todo aquele que se dispusesse a montar um asno, creio não estar equivocado ao deduzir que Judas estivesse a ponto de abandonar o grupo ali mesmo. O que possivelmente o tenha detido foi o fato de ele ser o administrador dos bens. Isso significava a possibilidade de dispor de dinheiro, e Judas sentiu uma especial inclinação pelo ouro. Talvez um dos momentos mais dramáticos para o vingativo Judas tenha sido aquele que ocorreu pouco antes da chegada às muralhas da Cidade Santa. De repente, o importante Sudácio, amigo da família de Jesus, aproximou-se de Judas e, com uma palminha nas costas, disse-lhe: "Por que esse ar de contrariedade, meu querido amigo? Anima-te e una-te a nós, enquanto aclamamos esse Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, que está cruzando as portas da cidade no lombo de um burro." Aquele gracejo deve tê-lo ferido muito profundamente. Judas não conseguiria suportar tal sentimento de vergonha. Essa pode ter sido outra razão de peso para acelerar seu plano de vingança contra o Mestre. O apóstolo trazia tão incrustado o senso do ridículo que ali mesmo se convertera em um desertor. Salvo poucas exceções, os discípulos de Cristo demonstraram naquele histórico acontecimento que, apesar de quase 4 anos de convivência e aprendizado com o Mestre, não haviam entendido nada de nada. Compreendi e respeitei o duro silêncio de Jesus à frente daqueles homens desalentados e perplexos. Ele se achava a um passo da morte e nenhum deles parecia captar sua mensagem.